Boa noite, irmãos. Um feliz sábado. Hoje está tão frio que até nosso computador deu um probleminha aqui, mas com a graça de Deus conseguimos resolver, né? Vamos continuar o nosso estudo de toda sexta-feira. Você é o nosso convidado mais que especial a permanecer conosco nessa live. E aprendemos um pouquinho mais sobre o livro do profeta Daniel. Um livro que foi escrito aí há aproximadamente 2.600 anos antes de Cristo. E estamos aqui para aprender. A história de hoje é uma história fantástica de 3 jovens. Você vai se surpreender com essa história aí. Mas antes de iniciarmos nosso estudo, vamos louvar, vamos ouvir o hino Fé é a Vitória. Amém. Que hino maravilhoso, hino de fé. A história que nós vamos estudar no livro de Daniel hoje é uma história de fé. Mas antes de nós iniciarmos nosso estudo, gostaria de fazer uma oração para que Deus esteja conosco, para que o Espírito Santo dirija toda essa programação. Você em casa, você pode orar comigo também nesse momento. Senhor, nosso Deus, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade de estarmos aqui para estudarmos a Tua Palavra. Que o Espírito Santo nos ilumine, abra nossa mente, nosso coração, para entendermos a Tua Palavra. Fique conosco durante toda essa programação, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Esse instante aqui eu chamar o Jean vai
nos ajudar aqui hoje, né, Jean? Com os pedidos, agradecimento. Nós invertemos. Se você quer fazer oração, eu vou fazer oração. Mas não tem problema. Mas você vai nos ajudar hoje aí anotando os pedidos. Se você tiver algum pedido para fazer, como é que faz? Se a pessoa tiver algum pedido de oração, como é que ela faz? Só escrever lá nos comentários. Boa noite. Feliz sábado. Se você tiver algum pedido de oração, né? Você entra no chat aí, tanto do Facebook quanto do YouTube. Manda para nós que estaremos anotando lá os pedidos e faremos a oração intercessória, né? E aí vamos fazer essa oração para chegar até nosso Deus, né? E que dê tudo certo para todos esses pedidos que vocês forem fazer. Amém. Então, se tiver algum pedido de oração, escreve aí nos comentários que a gente vai, no finalzinho, a gente vai ler os pedidos aí e vamos orar para que Deus possa atender o nosso clamor. Nesse momento, quero chamar aqui o Maurício, que vai anunciar aí sobre o sorteio dos livros. O que tem que fazer para ganhar esses livros aí, Maurício? Boa noite aos irmãos, um feliz sábado. É uma alegria muito grande, mais uma vez, todos nós reunidos para estudar mais sobre a palavra de Deus, né? Estudar sobre profecias. E esse sábado, Deus mais uma vez vai falar aos nossos corações. Quero lembrar os irmãos que nessa série de estudo do livro do profeta Daniel, nós vamos sortear 2 livros. Né? Esse livro aqui chamado Daniel, Segredos da Profecia. Então, você tem interesse de participar do sorteio que vai acontecer no final dessa série de estudos, você deve escrever aí profecias. Quando você escreve profecias, o Rodrigo anota o seu nome, então você vai estar concorrendo a esse sorteio. Tá? Então, não esqueça de escrever aí profecias. Tá? Então, você vai estar concorrendo a esse livro. Daniel, Segredos da Profecia. O outro livro que também será sorteado é esse livro aqui, ó, O Mistério da Profecia, Esperança para um Mundo em Crise. Okay? Também é um livro tratando-se de profecia e aborda temas do livro de Daniel e do livro do Apocalipse. Tá? Assim, uma linguagem simples e fácil de entender aí o mistério da profecia. Okay? Então, você que tem interesse, você que está aí nos assistindo, nos acompanhando, quer participar, escreva aí profecias. Não esqueça, e aí você vai estar concorrendo. Dando continuidade, então, à nossa série, que está sendo assim incrível, né, de aprender esses temas assim impactantes, e mostra que, de fato, podemos confiar na palavra de Deus, né, sem dúvida alguma, e aí a profecia nos apresenta aí que existe esperança. Não esqueça, você que tem um pedido todo especial, você escreve aí e no final do estudo nós estaremos orando em prol desse pedido, ok? Dando continuidade a essa série de estudo, hoje quem está conosco é o nosso irmão Daniel, olha que coisa, estudando o livro de Daniel. E o nosso irmão Daniel está aqui conosco, né? Hoje é ele que vai compartilhar essa lição com cada um de vocês. Então, pegue sua Bíblia, acompanhe o estudo, que Deus mais uma vez quer falar aos seus corações. Daniel, muito obrigado por ter aceito aí o convite e que Deus mais uma vez, por meio do Espírito Santo, possa te capacitar. Obrigado, Maurício, pelas palavras. Que Deus abençoe a todos os amigos e amigas, irmãos e irmãs que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube. Uma saudação de a graça e a paz de Jesus, uma excelente noite para você. Como ele disse, é um prazer estar com vocês aqui para poder compartilhar esse estudo dessa classe de tão importância de nós estudarmos o livro de Daniel. E hoje nós iremos falar sobre a prova de fogo, o capítulo 3, porque é um capítulo interessante, que retrata uma história que todo mundo já conhece,
e será projetado aqui para mim visualizar um pouquinho, e você poderá acompanhar em casa também aí. Mas a gente dar sequência, gostaria de fazer uma prévia oração para esse estudo dessa noite, para que Deus possa falar a nossa mente, o nosso coração nessa noite. Oremos. Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor mais uma vez nessa noite. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade de podermos compartilhar a Tua palavra. Nos abençoe, nos guarde, perdoe nossos pecados e que Teu Espírito Santo fale a nossa mente, o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Você pode abrir a sua Bíblia em Daniel capítulo 3, né? Só relembrando que semana passada o Maurício falou aí sobre Daniel capítulo 2. Interessante que o livro de Daniel, ele divide em duas partes. A 6 primeira parte é a história e a 6 última profecia. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3, que fala justamente essa questão de nosso preparo para o reino de Deus. Vou pedir para os meninos atrás ir passando para mim, porque não está respondendo aqui, tá bom? Desafiando o decreto de morte. Vamos ler o capítulo 3 de Daniel, a partir do verso 1 até o final, tá? Vamos ler esse capítulo inteiro, porque depois fica mais fácil para a gente, então, só poder, então, segura aí, tá bom? Para a gente, então, poder entender melhor esse capítulo aí. Capítulo 3, a partir do verso 1. Aqui nós sabemos que o rei Nabucodonosor, ele mandou fazer uma imagem, né? Mandou fazer uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura, 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Verso 3. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estava em pé diante da imagem de Nabucodonosor tinha levantado. O arauto, que é o verso 4, apregoava em alta voz: ordena-se, vá aos outros povos e nações, homens de todas as línguas. No momento em que ouvires o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Verso 6. Qualquer que não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Verso 7. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Verso 8. Ora, no mesmo instante, chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixasse um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. Qualquer que não prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Verso 12. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Aos teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste.
Então Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servi aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Verso 15. Agora, pois, ali disposto, quando você ouvir o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de folha, prostai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorais, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Então, quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servíssemos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que acendesse a fornalha 7 vezes mais do que o de costume. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atasse, que amarrasse a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançasse num fogo ardente. Então esses homens, verso 21, foram atados com os seus mantos, suas túnicas, chapéus, suas outras roupas, foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. A chama de fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Verso 23. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de sobremaneira acesa. Verso 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens dentro do fogo atados ali? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou a ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos andando, passeando no meio do fogo, sem nenhum dano e nenhum aspecto aconteceu com eles, mas vejo um 4º homem semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram no meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei. Viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo, livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao Deus eterno. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar-me como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Notem que interessante que esses 3 jovens, eles posteriormente ali conseguiram ser vitoriosos. Eles, quando você começa a analisar o capítulo 3, é uma história interessante porque nos fala dos últimos dias da história deste mundo.
E nós já estamos vivendo a história desde os últimos dias do mundo, porque o capítulo 3 de Apocalipse é um paralelo com o capítulo 13 de Apocalipse. Então você pega Daniel 3 com Apocalipse 13 e você tem um paralelo igual. Notem que o livro de Daniel divide em duas partes, profecias e história. Porque do capítulo 1 ao capítulo 6 é somente história. O capítulo 1 aparentemente mostra uma pequena derrota, mas no final se torna uma vitória porque Daniel e seus amigos venceram não pela questão da comida, mas pela questão da fidelidade a Deus. O capítulo 2 apresenta o mundo inteiro e apresenta Jesus como o centro que irá governar a essa terra. O capítulo 3 apresenta um decreto de morte. O capítulo 4 apresenta um rei pagão que no final se torna um homem de Deus. No capítulo 5 fala a questão do juízo de Deus. E o capítulo 6, a prova de Daniel jogado na cova, naquela masmorra. E do capítulo 7 ao capítulo 12 é os 6 últimos capítulos que a profecia que relaciona com o livro do Apocalipse. Muito bem. Contrariando o sonho, Daniel capítulo 3, verso 1, é um paralelo com o capítulo 2, porque faz uma alusão a essa interpretação do rei que queria uma imagem. Ele achava que o seu reino era para sempre. Como hoje a gente vê no nosso mundo hoje, homens que diz que comandam o mundo. E quando a gente vai ali para o capítulo 3, é estabelecida uma estátua, uma imagem de ouro, aonde divide em 4 partes. O homem então teve que adorar, teve que se prostrar ali multidão. Dizem que de 10.000 homens que estavam ali, somente 4 não se curvaram. Os demais se curvaram perante aquela estátua. Daniel 3 e o Daniel 2 é um paralelo junto, porque ambas as partes vai dizer a mesma coisa, mas a questão é a prova de obediência a Deus. 60 côvados corresponde a 36 metros, uma estátua bem alta, ouro, prata, bronze, ferro e barro, né, ao longo da história. E com isso, baseado na contagem seccional, porque o número 6 é símbolo da imperfeição, perdição e desobediência para com Deus. Nabucodonosor retrucou: não é bem assim, isso no capítulo 2, porque ele achava que ninguém poderia interpretar o seu sonho. Mas ali Deus suscitou Daniel, que pediu licença para o copeiro e posteriormente poupou sua vida e a vida daqueles magos. E quando a gente vê aqui agora, nessa questão do reino, ele achava que o seu reino permaneceria para sempre. Hoje, no mundo em que vivemos hoje, há muitas pessoas que vivem a mesma ideologia, o mesmo pensamento, achando que o seu mundo nunca terá fim, que o seu reino, o seu governo não acabará. Vivemos num contexto de um Brasil, de um mundo onde as pessoas estão preocupadas com o poder e com o dinheiro, mas muito em breve irá passar. O capítulo 3 e o capítulo 2 apresentam um rei corrupto, uma imagem falsa e um Jesus compassivo. Por outro lado, um tempo de prova, um soberano mundialmente poderoso, um decreto universal, uma obediência forçada e uma adoração forçada. É o que querem fazer hoje. Com tantas coisas que se coloca para o mundo, para a sociedade, e as pessoas então estão entrando nesse embalo, na onda de coisas, fazer coisas, aplicar coisas, levar coisas no corpo, e achando que isso é algo benéfico, mas não é. Por detrás de tudo isso, há 2 coisas imperando no mundo: poder e dinheiro. O que foi no passado é uma realidade hoje. Hoje não é diferente. O mundo está caminhando para um cenário onde a adoração está voltada para o homem e não para Deus. E quando a gente vê ali no capítulo 2 uma imagem falsa, uma grande atribulação, um decreto de morte e um livramento milagroso. Ou seja, ali os 3 amigos de Daniel. Daniel talvez estava em outro negócio do rei, mas os seus 3 amigos foram provados ali. E durante aquela conspiração daqueles homens, olha, rei, existem 3 jovens ali, 3 homens que não estão adorando aquilo que o Senhor decretou que nós construíssemos essa imagem. E agora, o que nós fazemos com ele? Segundo o seu decreto, lança na fornalha ardente. E aí quando lançaram ali, conforme nós acabamos de ler, a fornalha foi aquecida 7 vezes mais.
Ao aqueles soldados se aproximarem, praticamente aqueles soldados morreram queimados. Mas o fato interessante é que nada aconteceu com aqueles 3 jovens, porque apesar do decreto de morte, a gente volta aqui no capítulo 3, quando a gente vê o diálogo entre os versos 15 até o verso 18, a gente vê que os jovens não se importaram com a vida. Olha, rei, eu sei que é um decreto do Senhor, a gente adora o Deus verdadeiro. Se nosso Deus a quem a gente serve quiser nos livrar, ok, senão a gente não vai adorar a essa imagem que o Senhor mandou fazer. Não foi o rei que fez, o rei mandou construir aquela imagem e os seus trabalhadores construíram. Então ele tinha um arauto que era um pronunciador que falava o que ia acontecer. E aí alguém pegou os seus 3 amigos ali, os 3 amigos de Daniel, em dado momento não adorando aquela imagem que o rei mandou fazer. No final, então, ele foi lançado ali naquela fornalha ardente. Mas o rei ficou tão encucado, tão pasmado, que ele viu um 4º homem, um anjo. Para alguns é um anjo, mas é o próprio Jesus, o grande eu sou, o Yeshua, que veio ao encontro daqueles 3 jovens. Porque não queimou nada da roupa deles, nada da túnica, nada do que estava sobre o corpo deles foram queimados. Estavam passeando no meio daquele fogo. Hoje, no frio que estamos hoje vivendo, se nós pegarmos um pouquinho de fogo, a gente queima a mão. Agora, aqueles 3 jovens estavam passeando naquela fornalha tranquilamente e Jesus estava com eles ali. Quantas vezes nós estamos passando pela fornalha do fogo ardente da vida, pelas adversidades da vida, e nós pensamos o seguinte: por que não há solução para mim? Por que não há como Deus me livrar? Deus tem a resposta sim. E quando a gente compara o livro de Daniel com o Apocalipse, é um paralelo muito interessante. O capítulo 10 de Daniel corresponde ao capítulo 1, que fala de Cristo. Quando a gente pega o capítulo 3 de Apocalipse, corresponde com o capítulo 13, que vai até o capítulo 19. E ali a gente tem uma palavra interessante que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Deixa marcado Daniel aí. E vamos para Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse 13 apresenta as 2 bestas, que é um poder, rei ou reino. E eu quero ler com você alguns versos aí. Capítulo 13 de Apocalipse, a partir do verso 1 e depois o verso 11, tá? Capítulo 13 de Apocalipse aí, o verso 1. Você pode abrir a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 13, a partir do verso 1. Capítulo 13, verso 1, apresenta o seguinte: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça nome de blasfêmia. Agora vamos para o verso 11. Vi também outra besta emergir da terra, que possuía 2 chifres, parecendo de cordeiro, mas falava como um dragão. Paramos por aqui, vai do verso 11 até o verso 15, vamos ler só o verso 11. A primeira besta representa o poder religioso, um poder soberano que desde quando surgiu pessoas, ao longo da história após Cristo, surgiu Roma. Então Roma hoje é um poder religioso, está no sul da Itália, um país diferenciado, onde existe um local, um líder que ele é um líder político, um líder religioso, que comanda o mundo religioso, entre aspas. E a outra parte é a besta que é mestre da terra, que é o poder político dos Estados Unidos, aonde essa segunda besta dá poder à primeira besta, e aonde une para fazer um decreto, uma adoração universal. Estamos caminhando, quando a gente vê falar assim, olha, vamos diminuir a sequência do que está acontecendo na camada de ozônio, da poluição no mundo. Quando eles falam que vão fazer coisas para tentar diminuir um pouco ali, um pouco lá, tudo isso se refere a um único dia que eles querem estabelecer para que o mundo possa estabelecer. Quando falo mundo, pessoas, ou seja, estabelecer um decreto onde vão colocar um dia que não está na Bíblia para ser observado e guardado, que desde 1932 já está assinada essa parte chamada ecumenismo, um documento nos Estados Unidos, onde esse decreto já foi editado. Em 1984, novamente foi reeditado,
E ao longo desses dias, de lá para cá, estão sendo muito falados sobre isso como o dia da família, o qual não é o dia da família. Que o dia da família nós sabemos que é, segundo a Bíblia, o sábado. Então colocam o primeiro dia da semana como o dia da adoração. Então esse será um evento de adoração universal, onde todos os habitantes da terra vão ter que guardar por obrigação. Então, tudo que nós estamos hoje vivendo, o uso de máscara, controle social e muitas coisas, é levado para esse contexto, preparando o mundo, pessoas, para que de fato possam guardar esse dia que não é bíblico. Assim como fez lá atrás, no período de Daniel, fará novamente no período que nós hoje estamos vivendo. Por isso que tem muitas pessoas que estão vivendo de forma parcialmente com medo, de forma com essa pressão, que ao longo desses 2 anos com essa pandemia, tem levado pessoas a ficar com medo, depressivo, ansioso, por vir noticiários o tempo todo, de que vai vem outra onda, vai isso, acontece aquilo outro, as pessoas são levadas a essas informações, colocando pânico e medo nas pessoas. E com isso as pessoas é levada a observar algo que está sendo estabelecido pelo homem. Não é plano de Deus isso. E com isso, esse decreto está preparando pessoas para essa finalidade. De fato, que vamos entender quem ficará do lado de Deus, como os 3 amigos de Daniel, e aqueles vão ficar do lado da tradição. Então, quando a gente avança para esse livro aqui, a gente entende no capítulo 3 o seguinte, aqui você vê na tela comigo um líder mundialmente poderoso. No capítulo 13 é a mesma coisa, um líder mundialmente poderoso. No capítulo 3 de Daniel, adoração forçada. No capítulo 13 de Apocalipse, adoração forçada. No capítulo 3 de Daniel, decreto universal. E no capítulo 13, decreto universal também. Aí no capítulo 3, uma imagem do poder falso e um falso poder real. Então é um paralelismo, que é chamado de quiasmo. É um paralelo entre linhas onde as pessoas acham que é real, mas não é real e não deve ser obedecida. Atos capítulo 5, 29 diz que Pedro estava numa reunião e os líderes judeus pressionaram Pedro. Pedro, a quem você vai adorar? Pedro diz o seguinte, antes se importa adorar a Deus do que adorar aos homens. Portanto, esses problemas para o tempo do fim vai ser um poder mundial, que é uma besta, que é um chamado ecumenismo, um decreto universal, boicote econômico. Ou seja, vão tentar fazer com que a economia, de uma forma geral, embora hoje a economia do Brasil está sendo elevada, mas vai ser quebrada no mundo afora. Por exemplo, países comunistas como Cuba e Venezuela, um alimenta o outro. A Venezuela, por exemplo, está injetando em Cuba mais de 10 milhões de dólares de barril de petróleo, enquanto a própria Cuba, a própria Venezuela passa por necessidade de alimento, falta de papel higiênico e outras coisas mais, alimentando o comunismo para reprimir o povo lá em Cuba. E assim afora vai pelo mundo que estamos hoje vivendo. Poderes, homens que vão e vêm, mas um dia irá acabar. Esse poder vai forçar as pessoas também a aguardar um dia que não é para ser marcado na testa ou na mão, mas é símbolo de consciência, porque aqueles que guardam o dia que não está na Bíblia, aqueles que preferirem seguir as tradições, as filosofias humanas como hoje é colocada, elas poderão receber de Deus, sabe o quê? A condenação. Por outro lado, aqueles que forem leais a Deus, que vai ser um povo remanescente, que vai ser no mundo todo, esse povo receberá de Deus a salvação, a vida eterna. Ali está na imagem, no capítulo 3 de Daniel, versos 5 a 15, quando os 3 amigos de Daniel foram acusados porque não adoraram aquela imagem. No final, foram lançados Daniel naquela falada porque o rei ficou tão irado, tão nervoso, que o seu semblante mudou. Falou o seguinte, o quê? Temos que mandar esse jovem para lá. Aí ele viu ali um quarto homem, ele ficou tão assim, pasmado. Quem é aquele ser lá? É o próprio Jesus ali. Quando nós passarmos pelas dificuldades da vida, Deus vai estar com a gente.
Isaías 41:10 diz que não temas, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo com minha destra fiel. Isaías 43, versos 1 a 3, fala que ainda que as águas tumultuem e espumejam, ainda assim Deus estará conosco. E assim foi com Sadraque, Mesaque e Abednego. Essa história está na Bíblia. Talvez para o mundo é uma história fictícia, mas para todo aquele que é sincero a Deus, entende que é uma história real, porque Deus, Ele está e vai continuar com a gente até o fim. Talvez hoje, se você estiver passando pelo fogo da dificuldade, por situações muito críticas, sentindo-se derrotado, lembre-se que o fogo queimará apenas as cordas que algemarem a terra. Ou seja, aqueles amigos de Daniel estavam algemados pela corda. A corda foi queimada para libertar eles. Ou seja, Deus está preparando meio de escape para nós, meio de salvação, meio de libertação. Ainda que nós passamos pelo vale da sombra da morte, como fala o Salmo 23:4, o Senhor estará conosco todos os dias, como diz o capítulo 28, verso 20 do próprio São Mateus, que Ele estará conosco todos os dias até a consumação do século. E quando a gente olha na palavra de Deus, a gente pensa o seguinte: um dia nós perderemos a liberdade que temos. A Carta Magna Mundial será rasgada. O 5º parágrafo da Constituição Brasileira será rasgado. Aquilo que tem hoje, talvez os direitos humanos irá acabar. A liberdade de expressão religiosa irá acabar de todos os lados. Mas se eu e você permanecemos fiéis a Deus, vamos receber de Jesus a coroa da vida, o perdão e a salvação. Talvez eu e você não gostamos de pensar. Hoje está muito frio, estou com minha mão aqui gelada aqui, os irmãos ali estão bem aconchegando nos banquinhos ali, os que estão ajudando aqui na transmissão, mas a gente vai para casa daqui a pouquinho, aí vamos enfrentar um pouquinho de frio. Chega em casa, a gente vai colocar um monte de roupa para a gente dormir, meia, tudo mais, se possível até uma touca, né, para aquecer um pouco a orelha ali, mas muito em breve, a gente fica pensando o seguinte: a nossa liberdade acabar, eu e você temos que deixar tudo, corremos para as montanhas, para as cavernas, para os bosques, eu não sei para que lugar que formos. Alguns vão ser levados, testados e provados perante a autoridade. Mas lembre-se de uma coisa: o Espírito Santo de Deus vai se retirar das pessoas que fazem mal hoje, que não aceitaram Jesus, mas não vai se retirar de nós, vai continuar conosco até o fim. E se cumprirá as palavras de Deus que está lá em Isaías 32:18 e 33:16, que pão e água será na proporção certa para nós. Enquanto as pragas caem sobre aqueles que rejeitaram a Deus e a sua verdade, ou seja, rios se tornam em sangue, mar se torna em sangue, todos os serventes morrem. Enquanto eles recebem as pragas, nós estaremos recebendo de Deus a proteção, a bênção, o alimento, tudo na proporção certa. É certo que Deus vai poupar a vida de alguns, Deus vai testar outros perante a autoridade, mas toda a espada forjada contra nós vai cair por terra. Portanto, eu e você devemos ser fiéis a Deus, leais a Deus, porque nós teremos a vida eterna. Lembre-se de olhar através da fumaça, da chama das lágrimas, e verá o Filho de Deus enlaçando com seus divinos braços, sussurrando as palavras de coragem ao meu e ao seu ouvido. Talvez nessa noite, sexta-feira, início de sábado, você e eu estamos passando por alguma dificuldade. Talvez falta de emprego, talvez falta de saúde, talvez você queria estar aqui, mas você ainda se sente com medo. Mas digo para você: não tenha medo de sair de casa, não tenha medo de ser feliz, não tenha medo de andar pela liberdade que você tem. Enquanto pessoas lutam para ter liberdade, no nosso país há pessoas que lutam para perder a liberdade. Então, se eu e você estamos em Cristo, é liberdade, você tem o direito de ir e vir para onde você desejar, não há problema nenhum nisso. E enquanto isso, vamos nos preparar cada dia para o encontro com Jesus.
Aqui diz no texto de Josué 1,5: ninguém pode resistir todos os dias de tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Muito em breve, Cristo irá voltar a essa terra. E essa prova de fogo, que talvez você passa hoje, que eu passo hoje, nós teremos perdão e salvação. Há 4 meses atrás, criei um canal chamado Voz Ativa. Esse canal ele tem levado mensagem de esperança, de salvação, tem ajudado pessoas. E um dia uma senhora de Goiás me disse assim: obrigado porque encontrei nesse canal hoje motivo de viver, motivo de esperança. Estou com meu aluguel atrasado, estou precisando de ajuda. E eu pensei assim: como posso ajudar uma senhora que mora em Goiás e eu aqui em São Paulo? Tentei entrar em contato com ela, mas ela não respondeu. Mas as palavras que ela ouviu naquele dia, o assunto sobre a volta de Jesus, olha, essas palavras eu estava passando aqui, sapeando aqui no YouTube, encontrei o seu canal, e essa palavra me trouxe esperança, de paz, de conforto, por saber que Jesus um dia voltará e acabará com todo o mal que existe sobre a terra. Sim, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, um dia todo o mal irá passar. Todo o poder do reino vai cair. Agora, nós temos que parar e pensar o seguinte: quem reina sobre essa terra é Deus. Deus tem os 4 anjos segurando os 4 ventos da terra. Por mais que o homem fala que, olha, esse país tal sai, quem entra em cena para mandar sou eu, vou fazer boicote disso, boicote daquilo. Ele pode injetar o tanto de dinheiro que ele quiser, poder, etc. Mas quem comanda a história é Deus. Tudo vai terminar conforme que Deus quer, não como o homem quer. Porque o que eu tenho observado é que pessoas têm feito de coisas como meio de salvação. Ao receber algum líquido no seu corpo, alguns postam foto: agora estou protegido. A proteção é o sangue de Cristo e os anjos de Deus ao nosso redor. Não é o que o mundo está colocando, não é o que o homem está colocando, e nem é ciência, mas Jesus é a resposta para tudo para nós. Por isso que em breve ele vai voltar para acabar com todo o mal e estabelecer o seu reino para sempre. Portanto, Daniel capítulo 3 termina dizendo que o rei, a gente volta lá para Daniel capítulo 3 agora, por gentileza. Daniel capítulo 3, a gente volta aqui, e a gente entende que o rei, ele fez um decreto que todo o povo não blasfemasse contra Deus e adorasse ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu separei aqui um artigo que eu quero ler do livro aqui do saudoso pastor Enio Farabi, um livro que fala também sobre o livro de Daniel, e eu separei aqui uma página que eu quero compartilhar com vocês. Nessa parte final, ela corresponde para o nosso dia de hoje, fala o seguinte: campo de Dura no século 21, assim como foi no campo de Dura de Daniel e seus amigos. O livro do Apocalipse fala de outra imagem, a imagem da besta. O outro colosso no campo de Dura no século 21, ela já foi erguida, exigindo a adoração de multidões. É uma imagem à besta e que muitos dos seus ensinamentos e doutrinas são idênticos. Para honrar a sua imagem, é necessário desonrar os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Uma vez mais, enfrentaremos a prova. É-nos dito que os servos de Deus passarão por humilhações e abuso na mão daqueles que, inspirados por Satanás, estão cheios de inveja, hipocrisia religiosa, em especial a ira
do desobediente se levantará contra os que obedecem os mandamentos de Deus. Pelo menos um decreto universal denunciará a esses merecedores de morte. O tempo de angústia está chegando, vai exigir semelhante fé ao de Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus está chamando pessoas que sejam tão dedicadas a Ele, que nada, nem mesmo o risco de perder a própria vida, possa induzi-la a fazer a menor concessão à falsa adoração. Para o coração leal, as ordens dos seres pecaminosos e finitos serão totalmente insignificantes diante da palavra de Deus eterna. O tempo de dificuldade está se aproximando, será como a fornalha ardente. Há apenas uma maneira de estar apto para sobreviver a essa fornalha: ter a certeza de que temos a garantia da presença daquele que andou com os 3 jovens hebreus, que é o próprio Jesus. Para nos assegurarmos dessa presença no tempo de dificuldade, devemos andar com Ele agora. Se fizermos isso, poderemos reclamar a sua promessa: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Dentro das brasas vivas daquela fornalha ardente, Sadraque, Mesaque e Abednego falam a cada um de nós. Suas vozes gritam: sejam fortes no Senhor e no poder da sua força. Mesmo que tenhamos que enfrentar o fogo, o cristão, não abandonemos o que sabemos ser correto. Morramos se necessário for, mas nunca negamos a verdade. Que Deus nos abençoe para que cada um de nós tenhamos esse tipo de coragem. Nesse livro aqui, por exemplo, para você, em Farabi, Daniel, verso a verso, também descreve para nós que nós devemos ser fiéis, leais a Deus. Não importa o que passamos, porque Deus tem planos para mim, tem planos para você. Nessa noite eu convido a você que está em casa a escrever aí no chat: eu desejo sim estar pronto para aquele grande dia da volta de Jesus. E você escreve o seu pedido. Lembre-se que ao término desse curso, nós teremos um livro de presente sobre o livro de Daniel, teremos o livro Profecias para o Fim, que é um livro que vai falar sobre Daniel e Apocalipse ao mesmo tempo, um excelente livro. Eu já li esse livro, é fabuloso, é uma linguagem simples, clara para entender. Sabe, igreja, precisamos entender hoje o que Deus quer para nós. O que Deus quer para nós hoje é salvação, não é perdição. Então, pare de sofrência, pare de ficar preocupado, pare de ouvir mídias sociais, que infelizmente Satanás está usando as mídias sociais, usando os governantes no mundo, que é tudo voltado contra o cristianismo, ou seja, contra o povo de Deus, para fazer com que está acontecendo nesses 2 anos que o Brasil, o mundo está convivendo com isso. E a finalidade de tudo isso é poder e dinheiro. Mas muitos não querem o quê? Abrir ou entender, abrir a mente, abrir o ouvido para ouvir, o olho para enxergar. Porque o que está por detrás é poder e dinheiro. E muitos é levado pelo medo. Por quê? O povo governa as pessoas por medo. Coloca medo no povo. Você não deve ser intimidado por isso. Você deve respeitar a autoridade, mas não se deixar ser intimidado. Porque Deus em primeiro lugar, e o resto Deus vai acrescentando na nossa vida. Se até aqui Deus tem guardado você, protegido a você, a mente de tudo isso, continue com Jesus. Continue cuidando-se e Deus cuidará de nós. Nós vamos ver uma mensagem agora pelo Rodrigo, onde essa mensagem ela traz uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação. Gostaria de apelar a você essa noite e a todos que estão aqui ajudando na transmissão. Se hoje você ouvir a voz de Deus, abra o coração para Deus. Deixa Deus ser Deus na sua vida. E ao termo dela eu quero orar por você. Minha vida é
antigos, muito ouvi de reis tão maus, lhes persegui, prometiam a vida lhes poupar. Era só a Cristo renunciar, mas sem Jesus, pra que viver? Decidiam então morrer na fogueira ardente a queimar. Posso quase ouvir suas vozes a cantar: a Jesus eu juro ser fiel. O meu poder vem lá do céu, minha vida é o seu troféu. A Jesus eu juro ser fiel. E o exemplo, sim, dos heróis ficou, e o final dos tempos já chegou. Deves decidir seguir a cruz, pois chegou a hora de abraçar Jesus. E como heróis vamos ser troféus do vencedor que nos é fiel. E a Jesus voltar e aos fiéis chamar, contemplando em glórias iremos cantar: a Jesus eu juro ser fiel. O meu poder vem lá do céu, minha vida é o seu troféu. A Jesus eu juro ser fiel. Ao Cordeiro que tomou meu lugar e a minha dor quis levar, me entrega é o seu troféu. Já é hora de ser fiel. A Jesus eu juro ser fiel. O meu poder vem lá do céu, minha vida é o seu troféu. A Jesus eu juro ser fiel. A Jesus eu juro ser fiel. O meu poder vem lá do céu, minha vida é o seu troféu. A Jesus eu juro ser fiel. A Jesus eu juro ser fiel. O meu poder vem lá do céu, minha vida é o seu troféu. Amém. Amém. Que maravilha de estudo, hein, irmãos? Né, mostrando que devemos, de fato, em todos os momentos da vida, ser fiéis
a Deus e Ele sempre estará conosco. Mais uma vez, antes do nosso encerramento, eu quero lembrar aos irmãos o nosso sorteio, tá? Esse livro de Daniel, então escreva aí profecias. O Rodrigo tem anotado o nome de quem escreve profecias para concorrer aí esse livro, Daniel, Segredos da Profecia, e também esse livro, tá? O Mistério da Profecia, Esperança para um Mundo em Crise. Então escreva aí profecias se você quer concorrer ao sorteio no final dessa série, ok? Escreva aí que vai ser bacana você ganhar esse livro e fazer a leitura. Nesse momento, irmãos, temos aqui 3 pedidos de oração. Estaremos orando, você que está em casa também pode orar. A Maria Alda pede oração pelo Vinícius. Hoje perdeu o avô, está de luto a família, então estaremos em oração pelo Vinícius e pela família. Também a Maria Aparecida pede oração pela família, então estaremos orando pela família da irmã Maria Aparecida. E também a irmã Erlene pede oração pelo Inácio, tá? Estaremos então orando também pelo Inácio. A irmã Yolanda tem um pedido, pode fazer. Quero agradecer a Deus pelo Harif, que é cunhado da Marluce, né? Porque ele estava com Covid, graças a Deus ele já está em casa, mas essa doença, ela é maligna mesmo, né? Ela deixa sequela e ele está em recuperação, pela honra e a glória de Deus. E seja louvado o nome de Deus, né? Porque não foi fácil, a irmã dela está grávida, e passou por toda essa situação. Mas quando Deus está no controle, tudo é da melhor forma. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, a Yolanda agradece aí, porque o Harif passou alguns tempos entubado aí, né, com Covid, mas graças a Deus, Deus interveio, ele se recuperou, já está em casa, né, ainda em recuperação, mas está melhor, né, graças a Deus. Então é motivo também de agradecer a Deus. Nesse momento, eu quero chamar o Daniel, né, ele estará fazendo a oração em prol desses pedidos, né, e em prol aí da sua decisão de se manter fiel a Deus. Abençoar a sua vida, sua casa, e que nós possamos orar pelo Brasil e pelo mundo, porque, como a música cantada, eu juro ser fiel. Assim como várias pessoas morreram no passado, hoje também muitos já se foram por causa dessa doença maldita que tem matado muitas pessoas. Temos uma irmã lá da igreja do Jardim Mira que estava boa, voltou para o hospital de novo recentemente, irmã Marli, vamos orar por ela também, e orar para que Deus nos dê proteção, saúde, nos guarde a gente possa caminhar. Convido você que está em casa, se puder, nós vamos aqui nos ajoelhar, aqueles que puder aqui na igreja também, se puder ajoelhar, ajoelhe comigo, vamos orar nosso Deus, pedindo a Ele a bênção para nós essa noite, para os demais nomes e para toda a nossa igreja no Brasil e no mundo. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor mais uma vez. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui essa noite. O Senhor nos deu a oportunidade de podermos aqui rever os irmãos, amigos. Aqui nós ouvimos louvores, estudamos a palavra do Senhor. Estamos agora conversando contigo pela oração, suplicando ao Senhor perdão de todos os nossos pecados. Suplicamos ao Pai a tua bênção sobre a igreja aqui do Jardim Domitila, sobre os líderes, os membros, os amigos, convidados, sobre os pedidos o qual o Maurício aqui citou, ó Deus, recuperação de saúde, pessoas que estão em casa, pessoas que estão internadas, pessoas que precisam de trabalho, precisa de restauração, de paz, de retificação, precisa, ó Deus, de todas as bênçãos que só o Senhor pode dar para nós. Portanto, ó Pai, nós queremos colocar tudo e todos em Tuas mãos. Cuide de nós, livra-nos do mal, dos perigos, ó Deus, da fornalha ardente deste mundo.
Prepara-nos para o reino dos céus, para morar contigo eternamente e por toda a eternidade. Pai amado, eu te peço perdão por todos os nossos pecados. Te suplico que ao sairmos daqui, e os irmãos que estão em casa, que recebam as bênçãos que nós já estamos recebendo aqui neste momento. Obrigado por tudo, Senhor. Que os anjos do Senhor nos acompanhem para casa. Que o Senhor nos guarde de todo mal e todo perigo, restaurando a nossa saúde física, emocional e espiritual. Pai, te peço humildemente em nome de Jesus. Abençoe não só os irmãos aqui do Jardim Domitila, mas como em todo o Brasil e em todo o mundo. Abençoe aqui as nossas famílias aqui representadas, nossas casas. Traga-nos novamente aqui amanhã pela manhã para continuar essa adoração ao Senhor em espírito e em verdade. E que na próxima sexta-feira, próximo mês de sábado, possamos aqui estar para ouvir o 4º capítulo do livro de Daniel, onde falaremos sobre um rei pagão. Que o Senhor continue conosco, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre nós a tua luz, que é o Espírito Santo, que o Senhor nos dê o teu perdão e a tua paz. E nós suplicamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amiga, que Deus te abençoe, que você tenha uma noite feliz, um bom sábado, e que no próximo sábado estaremos aqui juntos para mais um encontro com Jesus. Que Deus te abençoe a você. Uma noite feliz.